Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouco do conto que a gente leu no vídeo anterior, ou para quem não viu ainda, no próximo vídeo, porque vai ter que ver, vai ter que escutar, vai ter que ler junto, ou de repente ler o PDF separado. O conto da Lígia Fagundes Telles, que é Venha Ver o Pôr do Sol, porque a gente vai desenvolver um trabalho sobre ele ao longo desse bimestre, um trabalho que vale aquela nota de vocês, como se fosse a prova, a avaliação. Então é este trabalho que vocês vão ter que entregar para mim, né? E eu resolvi já tratar desse trabalho já no começo, porque ele tem como base esse conto, ele vai demandar muita criatividade também, e ele vai ter duas partes que eu vou explicar a seguir. Mas antes de falar um pouquinho do trabalho, eu vou falar um pouquinho da escritora, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de falar dos escritores, dos textos que a gente lê. E do conto Venha Ver o Pôr do Sol, a escritora é a Lígia Fagundes Telles, que é essa senhora que vocês estão vendo aí na tela. Eu dei um Google Imagens e ela logo apareceu, porque ela é bem famosa, ela é viva ainda. Ela começa a escrever no modernismo, na terceira geração modernista brasileira, vocês vão estudar isso, né, no final do ensino médio. E ela tem uma prosa, né, então, ou seja, ela escreve em maioria contos, romances, mas sobretudo contos, ela tem muitos contos, onde ela tem algumas coisas, né, ela vai escrever histórias bastante centradas no eixo urbano, ou seja, então ela vai falar da vida nas cidades, nos seus contos, nos seus romances. Algumas histórias vão ter como pano de fundo a ditadura, porque ela começa a escrever e tem mais expressividade neste período, na época da ditadura militar no Brasil. E tem uma coisinha ali que me incomoda nas histórias da Lígia Fagundes Telles, e depois, né, quando vocês lerem, ou se vocês já leram o Pôr do Sol, como Venha Ver o Pôr do Sol, vocês vão entender por quê. As personagens femininas tendem a sair bastante prejudicadas nas histórias delas, principalmente aquelas personagens femininas que a gente percebe como transgressoras, que não seguem as normas, que não são as moças boazinhas, certinhas. Então, ela tende nas histórias dela, né, meio que essas personagens elas não se dão bem, é difícil quando isso acontece. Isso me incomoda um pouco, mas eu não posso deixar de ver uma verdade, porque é o que acontece muitas vezes na sociedade, né? Aquela mulher que, né, não segue aquele padrão imposto pela sociedade, que tem uma liberdade, que faz o que quer, ela tende muitas vezes a sofrer consequências, às vezes até consequências bastante graves, né, das suas ações, que não deveria, porque, né, nenhuma mulher deve, né, por exemplo, ser morta porque quer terminar um relacionamento, ou porque tem uma vida sexual mais livre, ou porque, né, quer ter liberdade sobre o seu corpo, quer fazer, né, quer viver a vida como bem entende, tá? Então, isso ao mesmo tempo que me incomoda, mas ao mesmo tempo eu entendo que é um reflexo da sociedade. Então, essa é a Lígia Fagundes Telles. E eu vou falar dos trabalhos, né? Ele tem duas partes. A primeira parte é essa aqui, que é uma parte vou chamar de mais tradicional, digamos assim, né? Mas, né, o que acontece ali no final da história, no final do conto Venha Ver um Pôr do Sol, ele é muito impactante. Não sei vocês, mas eu fico muito impactada com o final da história. É muito trágico, né? O que o Ricardo, que é um dos personagens, faz com a Raquel é um crime. Ele comete ali um crime. Então, eu vou pedir para vocês que continuem essa história a partir dali, que continuem esse conto, porque, né, embora fique ali meio implícito o que vai acontecer, pode ser que aconteçam outras coisas depois, né, com o Ricardo ou até com a Raquel. E neste momento vocês têm a liberdade, né, para criar esse final com o que vocês quiserem. Se quiserem utilizar o sobrenatural, de repente, né, dar uma atormentada ali no Ricardo, ou então até mesmo, né, se prender à realidade e quem sabe a Raquel ter ajuda, ou o Ricardo pagar pelo que cometeu, enfim, né? Ou outro qualquer final, né, um namorado da Raquel que é colocado ali, embora não tenha o nome citado, algo que possa acontecer com ele.
Enfim, eu quero que vocês continuem essa história mais um pouquinho, como vocês a terminariam, né? A Lígia Fagundes Telles vai até uma parte, como vocês continuariam a partir dali. Então, esse final pode ser digitado, eu vou colocar esse documento lá, vocês podem continuar nesse documento, deve ter no mínimo 15 linhas, e ele pode ser em dupla, tá? Então, vocês podem construir esse final junto com o colega, porque a próxima parte do trabalho também pode ser em dupla. Então, vocês podem utilizar a mesma dupla, né, que vocês construíram o final. Então, se sentem, né, façam o final juntos, combinem a distância, a pandemia ainda está aí, então não é para fazer junto, né, a não ser que depois que... Né, mas não tem necessidade, né, dá para combinar pelo WhatsApp, fazer chamada e tal, então a distância. E depois tem a segunda parte, que também pode ser em dupla. E essa é mais diferente, né? A outra é mais tradicional, aqui a gente tem, acho que um trabalho, não sei se vocês já fizeram algo nesse sentido. Então, depois de ler o conto, né, Venha Ver o Pôr do Sol, vocês devem selecionar de 3 a 5 músicas para compor uma espécie de playlist dessa história, como se fosse a trilha sonora. Sabe, né? Filme tem trilha sonora, novela, videogame tem trilha sonora, então vocês vão fazer uma igual, só que com um conto. Então, como é um conto, é uma história menor, eu deixei vocês selecionarem menos músicas, de 3 a 5. Pelo menos 3, no máximo 5. E vocês devem justificar a escolha dessas músicas. Por exemplo, eu escolhi a música tal para tocar na hora que acontece tal coisa na história. Ou escolhi a música X porque eu acho que combina com o que o personagem fulano está sentindo. Vocês devem fazer essa justificativa também, para eu conseguir perceber, né, o que vocês estão querendo passar. Sabe, na novela, quando sempre aparece aquele casal, toca determinada música? É mais ou menos essa a ideia. Então, vocês podem associar as músicas ao personagem, né, aos personagens, porque é mais de um. Então, uma música para o fulano, uma música para a ciclana. Músicas também para os sentimentos dele, né? A gente percebe ali, né? O Ricardo tem um sentimento bem forte, um determinado tipo de sentimento, a Raquel já tem outro. Ou então também músicas para os acontecimentos das histórias, né? Da história ali, né? Que uma música de fundo quando eles chegam no local onde se passa a história, né? Quando a Raquel está chegando, ou quando eles chegam na frente da capelinha, ou quando... Enfim, eu não quero ficar dando spoiler porque tem que ler o conto para poder fazer. Então, vocês vão ter que sempre escolher essa música, me justificar e relacioná-la com o quê? Tá? Então, o ideal é que vocês leiam o conto de novo ou escutem a minha leitura, né? Para já podendo imaginar essas músicas que vocês vão selecionar. Outra coisa, uma playlist, um CD ou uma trilha sonora tem uma capa. Então, vocês vão ter que fazer a capa, né, dessa trilha sonora, dessa playlist. E ele tem que ser à mão. Esse desenho tem que ser à mão, tá? E vocês podem fazer ou um dos personagens, ou uma capa do local onde se passa a história, ou até mesmo uma capa mais abstrata, né? Como eu disse, é uma história trágica, é uma história até meio macabra, fúnebre. Então, vocês podem também combinar elementos mais abstratos com as cores, com as formas que se aproximem, né? É uma história de um crime. Então, vocês podem também fazer uma playlist, né, e uma capa, né, puxando para um tipo de crime já, que a gente tem falado bastante, a mídia tem falado bastante, então vocês podem também recorrer a esse sentido. Enfim, tem uma liberdade muito grande para poder fazer, tanto na escolha das músicas, quanto também na capa, né, que esse CD, que essa playlist vai ter, e que deve ser feita à mão. Então, vocês têm que me enviar o nome da música, quem canta a música, o link da música no YouTube, a letra da música, né, pesquisar na internet como é a letra, e a justificativa de cada canção, ou seja, de 3 a 5, juntamente com o desenho dessa capa da playlist. Eu fiz uma tabelinha no esqueminha que eu já vou mostrar para vocês, que pode facilitar. A gente está na disciplina de língua portuguesa, então todas as músicas deverão ser em língua portuguesa. Não posso pegar música em inglês, o que talvez, dependendo do gosto musical de vocês, dificulte um pouquinho. Daí é um trabalho de pesquisa, né? De pesquisar, é que eu quero uma música que fale, né, sobre tristeza, sobre arrependimento, sobre abandono, enfim, sobre amor. Então,
as músicas deverão ser em língua portuguesa. Esse aqui, né, não tem como ser em inglês de jeito nenhum ou em qualquer outro idioma, ok? O trabalho pode ser em dupla e o nome das duplas, né, dos dois, tem que estar nos arquivos. Então, vocês podem, né, a dupla faz o final e depois a dupla vem e faz essa parte de escolher as músicas para esse conto. Né? Daí só a parte do conto mesmo, não precisa englobar o final dessas canções. Tá? Então faz a playlist primeiro, depois faz o final, enfim, a ordem é de vocês. Sei que tem duas partes, uma parte mais tradicional, então esse trabalho, que é escrever esse novo, essa continuação, não é o final, porque o final ele tem, mas quero que vocês continuem. Né? O que aconteceria com os personagens para vocês a partir dali. E depois essa construção, né, utilizando outra linguagem, que é a música, e também a ilustração, né, a arte visual ali para fazer a capa, mas sobretudo a música, para criar essa atmosfera desse conto que é um conto que tem uma atmosfera, né, como eu falei já, no lugar onde se passa, né, os sentimentos dos personagens ali, o desfecho dele ali, que é muito trágico, como eu coloquei já, é um crime. Então, tem bastante coisa que dá para se trabalhar com as músicas que deverão ser em língua portuguesa. Essa tabelinha que eu fiz, eu também postei. Então, ó, vocês podem pegar para cada música, por exemplo, o nome da música, tal. Quem canta? Fulano, a banda, enfim, não sei. Link da música no YouTube. Põe aqui, copia a letra da música aqui. Essa linha vai ficar maior, mas não tem problema. E depois justifica. Essa música é a música do personagem tal, por causa disso, disso, disso. Ou é a música bem na hora que acontece isso, isso, isso. Ou é a música que tem a ver com o que o fulano está sentindo por causa disso, disso, disso naquele momento. Né? Tem umas partes ali que o narrador, né, coloca o fulano, né, que ele fica meio bravo, que surgem as rugas na testa e tal. Então você percebe que ali tem um sentimento e depois ele muda de sentimento, que daí ele sorri. Então, de repente, nessas nuances de sentimento que tem ali, né, dá para colocar também músicas que na imaginação de vocês tocariam neste momento. Como uma trilha sonora, uma música de fundo, como a gente vê nas novelas, nos filmes, nos videogames, tá? Então, é este o trabalho que vocês têm que me entregar no fim deste bimestre. E aquele mesmo esquema que a gente já sabe, né? Não posso prorrogar, tenho prazo para cumprir. Né? Vou colocar as datas lá, junto com esses arquivos, lá na plataforma. E a gente vai conversando. Tá? E quem não escutou a história ainda tem que escutar, senão não vai conseguir fazer um bom trabalho. Pegar a profundidade necessária, né? Perceber a profundidade necessária para escolher as músicas e também para escrever um final bacana. Final não, uma continuação, quero mudar, não é um final, o final tem a história. Quero que vocês continuem a partir daí. Tá? Minha cachorra que acabou de pular, gente, aqui. Então é isso, até mais e qualquer dúvida me escrevam, principalmente por e-mail, tá, gente? Até breve.